Antes de abordar o tema central deste vídeo, temos que fazer uma reflexão sobre a fé. A fé cristã é uma confiança, inteira submissão e certeza que nos leva a acreditar firmemente na palavra de Deus e a agir de acordo com esta convicção. Não se trata apenas de uma crença passiva, mas de uma resposta ativa que se expressa por meio de nossas escolhas, atitudes e comportamentos. A fé em Jesus não é apenas um componente isolado da nossa vida, mas um estilo de vida que permeia todas as áreas, guiando nossas decisões, relacionamentos e compromissos. O seu significado bíblico vai além de simplesmente acreditar em algo. É uma confiança profunda e inabalável em Deus, reconhecendo sua soberania, bondade e fidelidade. É a certeza do que não se vê, uma convicção interna que vai além das evidências físicas. Ela nos leva a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não podemos vê-las, e nos capacita a submeter-nos à sua vontade, mesmo quando não compreendemos totalmente. Isso significa uma entrega total de si mesmo a Deus, seguindo sua palavra e ensino, colocando-se sob a sua proteção e cuidado. Tudo isso por meio da confiança em Jesus Cristo e em seus ensinamentos. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento de coisas que esperamos e a prova de coisas que não podemos ver. Hebreus 11:1. Essa definição bíblica expressa uma certeza interior, uma convicção prática com relação à esperança cristã e uma firme continuidade nela, numa total dependência de Cristo. Essa segurança tem por base evidências objetivas, descritas ao longo da história, que revelam que Deus é confiável, todo-poderoso e amoroso. A Bíblia também apresenta exemplos de homens e mulheres que viveram pela fé e testemunharam o poder de Deus em suas vidas. Hebreus 11, do verso 2 a 40. A fé é essencial para a vida cristã por diversas razões, porque foi por meio dela que recebemos a salvação em Jesus. A Bíblia diz que somos salvos pela graça, por meio da fé. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Isso significa que não há nada que possamos fazer para merecer ou conquistar a salvação, mas dependemos inteiramente da obra de Cristo na cruz e da sua ressurreição. A fé é o meio pelo qual crescemos na graça e no conhecimento de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Isso significa que para vivermos uma vida que honra a Deus, precisamos confiar nele e obedecer aos seus mandamentos. Ela nos ajuda a buscar a Deus em oração, meditar na sua palavra, a viver e andar no Espírito e praticar o seu amor. Por meio dela vencemos as dificuldades e os desafios da vida. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, 1 João 5:4. Isso significa que para enfrentarmos as adversidades, as tentações, as perseguições e as aflições deste mundo, precisamos confiar no poder de Deus e nas suas promessas. Agora que estudamos sobre a fé no contexto geral, vamos refletir na vida de um homem que impressionou ao Senhor com sua fé. E essa história está no livro de Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10. E essa pessoa que mencionei é o centurião, um homem que agradou ao Senhor por meio da sua fé. Vamos analisar cada um dos versículos para entender melhor o que aconteceu. Em Lucas 7, verso 1, diz que Jesus estava em Cafarnaum, uma cidade da Galileia, onde ele realizou muitos milagres e ensinou com autoridade. No versículo 2, somos apresentados ao personagem principal da história, um centurião. Um centurião era um oficial romano que comandava cerca de 100 soldados. Ele era um homem de autoridade, poder e prestígio. Ele também era um gentio, ou seja, não pertencia ao povo de Israel. No entanto, ele tinha um servo que estimava muito e que estava muito doente. No verso 3, o centurião ouvira falar de Jesus e de seus milagres, acreditando que Jesus tinha poder para curar o seu servo. Ele também demonstrou humildade e respeito ao enviar alguns líderes dos judeus para falar com Jesus em seu nome. Ele não se achou digno de ir pessoalmente a Jesus ou de trazê-lo à sua casa. No verso 4, os líderes dos judeus chegaram à casa de Jesus e rogaram-lhe com insistência. Eles intercederam pelo centurião
e reconheceram o seu mérito, dizendo que, de fato, em outras palavras, o centurião merecia a ajuda de Cristo. No versículo 5, podemos ver que os líderes dos judeus deram mais motivos para Jesus atender ao pedido do centurião. Eles disseram que ele amava o povo de Israel e que tinha construído a sinagoga deles. Isso mostra que o centurião era um homem generoso, bondoso e temente a Deus, mesmo não sendo judeu. O verso 6 diz que Jesus atendeu ao pedido dos líderes dos judeus e foi com eles em direção à casa do centurião. No entanto, quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhe outros amigos para lhe dizer que ele não era digno de receber Jesus em sua casa. Isso mostra que o centurião tinha uma consciência de sua condição pecaminosa e de sua necessidade da graça. Ele também reconhecia a santidade e a autoridade de Cristo. No verso 7, vemos que o centurião expressou sua fé em Jesus de uma forma extraordinária. Ele disse que não se considerava digno de ir ao encontro de Cristo, mas que bastava uma palavra do Senhor para que o seu servo fosse curado. Acreditando que Jesus tinha poder sobre a doença e a morte e que não precisava estar fisicamente presente para realizar o milagre. No verso 8, entendemos que o centurião usou uma analogia para explicar sua fé em Jesus. Ele disse que era um homem sujeito à autoridade e que tinha soldados sob o seu comando. Disse que quando ele ordenava algo aos seus soldados ou ao seu servo, eles obedeciam prontamente. Da mesma forma, ele entendia que Jesus tinha autoridade sobre todas as coisas e que bastava uma ordem sua para que elas acontecessem. O verso 9 nos mostra que Jesus ficou admirado com a fé do centurião. Ele se voltou para a multidão que o seguia e disse que nem mesmo em Israel ele tinha encontrado tamanha fé. Isso significa que o centurião superou as expectativas de Jesus e demonstrou uma fé maior do que muitos judeus. No versículo 10, vemos que o milagre aconteceu conforme a fé do centurião. Os homens que haviam sido enviados por ele voltaram para a casa e encontraram o servo em perfeita saúde. Isso mostra que Jesus honrou a fé do centurião e curou o seu servo à distância. Se você foi edificado através desta mensagem, não se esqueça de ajudar este canal se inscrevendo e curtindo este vídeo. E se você compartilhá-lo, nos ajudará ainda mais. Obrigado.